A gente precisa falar da morte do Pedro Henrique, esse estudante bolsista do Colégio Bandeirantes que não estava sofrendo em silêncio. O Pedro Henrique não tirou a própria vida só por causa de bullying, essa palavra que reduz todas as violências a uma relação de vítima e agressor, como se dissesse a respeito só àqueles que praticam e sofrem. O Pedro Henrique foi vítima de violências interseccionais, violências coletivas, violências estruturais que precisam ser nomeadas. Vítima de homofobia, vítima de racismo, vítima de classismo, vítima de negligência escolar, vítima de invisibilização pedagógica. Pedro Henrique, esse menino que adorava leitura, que tocava violoncelo, que tinha cadernos organizados e impecáveis, era um menino gay, preto, periférico, filho de um auxiliar de limpeza e de um auxiliar de almoxerifado. O Pedro Henrique era bolsista da empresa chamada Smart. Essa empresa foi fundada pelo Marcel Teles, sócio do Jorge Paulo Lemann e outros empresários na 3G Capital, controlada por empresas como a Ambev e as lojas americanas. Uma empresa que concede bolsas para estudantes pobres em colégios de ponta. Essa empresa faz uma super seleção dos estudantes, porque já que eles são pretos e periféricos, pelo menos eles têm que ter um super desempenho acadêmico. Aí sim eles seriam merecedores dessa bolsa, que muitas vezes é repassada como se fosse um grande favor benevolente dos empresários. É claro que essas bolsas, elas muitas vezes podem transformar a vida de muitos estudantes, mas o ponto aqui é não enxergar isso como uma mera caridade, porque você pega esses estudantes, larga eles na cova dos leões, imersos numa desigualdade social absurda, numa desigualdade racial extrema, e depois, se eles estiverem sofrendo, você oferece ali uma terapia pra eles, que foi o caso do Pedro Henrique. Quando o Pedro Henrique e a sua família foram na Smart partilhar a violência que ele estava sofrendo, a solução da empresa foi encaminhar ele para o atendimento psicológico individual, como se o classismo e a homofobia fossem ser tratados só com terapia, individualizando essas questões e deixando de abordar um olhar sistêmico para essas opressões. O relato dessa escola é que esse ambiente é tão hostil para os bolsistas que eles andam entre si, tentando se proteger dessa violência classista cotidiana. Tanto que até pouco tempo atrás, nesse colégio, os alunos bolsistas eram segregados em salas específicas para eles. Depois de 2 casos que aconteceram no Colégio Bandeirantes, eles resolveram criar uma disciplina chamada Convivência Positiva. Então, supostamente, a turma do Pedro Henrique estava passando por essa disciplina que trata de questões de civilidade e convivência harmoniosa. E aí entra no ponto que eu canso de falar por aqui, que não adianta nada a gente tratar essas disciplinas de socioemocional, se a gente não enxerga qual que é a demanda e qual que é a realidade das questões de cada escola. E aí a gente entra no ponto dos efeitos nefastos do neoliberalismo escolar, como é o caso de uma violência sofrida pelo Pedro Henrique dentro do elevador, que foi filmada pelas câmeras e que, de acordo com a entrevista, não deu em nada por uma questão de omissão da escola e por medo de afrontar os pais dos alunos pagantes, os seus clientes. O irmão dele relata que provavelmente o Pedro Henrique foi perdendo pouco a pouco a força de fazer essas denúncias, principalmente com medo de perder a bolsa de estudo, já que essa é uma das poucas possibilidades de ascensão social dessa família. Até quando as escolas e as empresas de educação vão se desresponsabilizar pelas violências que atravessam os nossos processos educativos todos os dias?